Então a gente inicia a nossa 16ª aula. Perfeito? E qual que é o conteúdo da nossa 16ª aula? Não vai ser uma aula tão extensa como de praxe, como tem sido, né, as nossas aulas. Uma média de 2h30 mais ou menos tem sido a média das nossas aulas. É um conteúdo um pouquinho mais leve, mas que precisa de um pouco de reflexão, né? A teoria do caos, ela complementa a teoria dos fractais. Por quê? Porque são duas teorias estudando o mesmo objeto, porém de maneiras diferentes. Perfeito? Então, são duas teorias que estudam um fim, porém que usam ferramentas, usam exemplos, usam mecânicas diferentes para poder chegar até esse fim e poder entender eles. Ok? Então, a teoria do caos e sua aplicação no mercado financeiro. E o que é essa teoria do caos? Eu não sei se vocês já escutaram a teoria do caos durante a vida de vocês, se vocês já estudaram a parte, mas a teoria do caos é uma das leis do universo, tá? E é a essência de praticamente tudo aquilo que nos acerca. Uma pequena mudança poderá causar consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Como assim? A teoria do caos ela é a imprevisibilidade do futuro. A teoria ela defende que microatitudes ou microacontecimentos, ou seja, fragmentos, por menores que eles sejam, obtendo um valor diferente do esperado, podem causar resultados extremamente diferentes lá na frente, com proporções extremamente diferentes lá na frente. Ou seja, algo inesperado acontecendo lá no futuro por uma ínfima mudança decimal em um número ou alguma pequena interferência em algum movimento, alguma atitude, trazendo essa infinidade de possibilidades, ou seja, essa imprevisibilidade do futuro, né? Você acaba não conseguindo prever aquilo que pode acontecer no futuro. E nós, né, traders que utilizamos da análise, seja ela gráfica, seja ela probabilística, tá? Seja ela técnica, utilizando os indicadores. O que nós vamos sempre estar buscando entender no mercado é o que ele está fazendo. Então nós não gostamos dessa imprevisibilidade. Porém, nós não somos Mãe de Ná, nós não somos Buda, nós não somos nada dessas coisas de querer descobrir o que está acontecendo. O que irá ocorrer no mercado amanhã? O mercado amanhã será de alta por isso, assado e tal. Beleza, você pode fazer uma fundamentação, utilizar do fundamentalismo através de notícias, de acontecimentos econômicos, políticos, para poder explicar ou fundamentar ali um conceito do porquê o mercado faz aquilo ou faz assado. Mas dizer de que o mercado vai fazer exatamente aquilo, isso é impossível, tá? Isso é impossível. O que um bom analista faz é ver o mercado acontecer, observar o acontecimento do mercado e esperar por gatilhos de entrada. Esperar por padrões, esperar por toques, por indícios de que haverá o respeito de uma teoria, de uma análise. E aí sim, nós executamos uma ordem, nós tomamos uma decisão no mercado, mas nós não ficamos prevendo o que vai acontecer. O mercado nos indica um acontecimento, tá? Por uma técnica que nós utilizamos, mas nós jamais vamos prever o que o mercado irá fazer. Perfeito? E a teoria do caos, ela
ela pode ser como um exemplo, furar o pneu do carro indo para a entrevista de emprego. Como assim? Imagine lá que o Fernando ele está indo fazer uma entrevista de emprego em uma empresa muito boa e tal, e ele vai de carro, né, para essa entrevista e acontece o inesperado. Ele fura o pneu com um prego que havia ali na avenida. E por ele furar esse pneu, ele teve que parar esse carro, ele acabou não conseguindo trocar o pneu a tempo para poder chegar na entrevista, poder passar na entrevista e poder começar a trabalhar lá naquele lugar. Então o que acontece? Ele perde a entrevista, ele tem que voltar para a casa dele e procurar outro emprego. Com o passar do tempo, esse acontecimento vai se tornando cada vez mais exponencial a diferença de um futuro que ele teria tido se aquele pneu não tivesse sido furado. Então a imprevisibilidade do futuro entra na teoria do caos, que a partir de algo inesperado, a partir de algo irracional, ou seja, que não foi calculado, fez uma alteração total no fim da história do Fernando. Agora, se o Fernando não tivesse furado o pneu, ele teria ido para a entrevista, poderia ter passado naquela entrevista e poderia ter trabalhado naquela empresa, conhecido pessoas diferentes, tido relacionamentos diferentes, ambientes diferentes, aprendizagens diferentes, tudo diferente. Então nós vemos aqui uma alta quantidade de probabilidades de cenários que poderia ter acontecido a partir de um pequeno ponto, a partir de um pequeno fragmento. Furar o pneu, nesse exemplo. E no final, tudo se altera por completo, por um micro acontecimento do acaso. Perfeito? Essa teoria, ela vai se basear no acaso. É claro que, se você trazer o conceito religioso, né, o conceito de ideologia, você pode até trazer essa questão do não existir o acaso, mas sim existir um propósito para as coisas. Mas nós vamos estudar a teoria, tá? Então vamos considerar o acaso. E quem foi Edward Lorenz? Edward Lorenz foi o meteorologista americano, tá? Foi esse carinha aí, essa figura que começou a desenvolver a teoria do caos em 1960. Então pode-se ver que é um estudo recente. É um estudo recente, existem muitos estudos matemáticos ainda sendo desenvolvidos. Então é um conteúdo pouco estudado, pouco desenvolvido pelo ser humano ainda, tá? E que provavelmente mais para frente seja mais uma possibilidade matemática, tá? Que exista para nós aprendermos na escola, para nós aprendermos num método aplicacional diário aí que a gente poderia ter. Nós, na escola, na vida, em quase tudo, nós aprendemos a matemática, tá? A geometria euclidiana. É a geometria clássica, aquela dos triângulos, né? Tudo aritmético, números reais, etc. Na aula anterior, eu falei sobre a geometria fractal, certo? É aquela geometria em que os matemáticos eles começaram a tentar entender qual que era o padrão, por exemplo, da fumaça de uma chaminé, o padrão da formação das nuvens, e eles queriam aquilo matematicamente, tá? Eles queriam aquilo em fórmula, tá? Nas derivadas ali, eles queriam conseguir explicar qual que era o padrão da formação matemática daqueles acontecimentos naturais. E eles não conseguiam utilizar a geometria euclidiana, a matemática clássica, para poder explicar tudo isso. Então eles começaram a estudar e a desenvolver
a teoria dos fractais, que foi a nossa aula passada. Só que Edward Lorenz, ele entra também com a teoria do caos, somando para essa leitura fractal. São fenômenos aparentemente simples. Têm um comportamento caótico quanto à vida. Então essas são algumas definições que eu coloquei do Edward, tá? Estudando essa teoria. A conclusão tirada a partir de um programa de computador, tá? Então ele criou ali um programinha de computador que simulava movimentos da massa de ar. Ele era meteorologista, né? Então ele tentava entender matematicamente como funcionava o padrão da formação da massa de ar, né? Uma alteração insignificante em algumas casas decimais. Então o que ele fez? Ele foi lá e ele começou a fazer os testes. E ele fez uma mínima alteração matemática ali. Ele trocou algumas casas decimais, tá, das informações na simulação daquele programa de computador e transformou um padrão de nave, um novo padrão da massa de ar. Tá? Então o que ele pôde observar? Que um pequeno detalhezinho que ele acabou trocando nesse programa de computador, ele obteve climas totalmente diferentes, tá? Condensações de água nas nuvens totalmente diferentes, em épocas diferentes, de maneiras diferentes, isso a longo prazo, tá? Somente por uma pequena mudança, né? Algumas casas decimais a menos que ele acabou transformando ali e deu nessa nova leitura. E é claro, eu fiz uma adaptação dessa frase, mas o Edward ele fala algo parecido como: o bater das asas de uma borboleta no sul causou um tornado no norte. Então, uma borboleta batendo as asas aqui no Brasil causou um tornado lá em Texas, nos Estados Unidos, por exemplo. É claro que é uma analogia, né? Equações que mostravam o efeito borboleta. Tem um filme até interessante e aclamado pelas críticas, né? Chamado Donnie Darko. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme. Eu recomendo. Eu posso até mandar lá no nosso grupo privado para vocês assistirem no final de semana e tal. Eu acho que todo conteúdo pode ser estudado e aproveitado de alguma maneira a nosso favor. E esse filme ele traz exatamente essa questão do efeito borboleta. Não quero trazer spoilers do filme se vocês ainda não assistiram, mas é um filme assim bem universo tangente, né? Ele traz algumas reflexões um pouco exploradas, na verdade, no dia a dia por nós, então a gente fica um pouco reflexivo, né? Acho o filme um pouco estranho, mas exatamente essa teoria do caos, essa teoria dos fractais, faz essa tratativa, né? Teoria do caos e fractais, né? Então a imprevisibilidade aparece em quase tudo, como de ritmos cardíacos às bolsas de valores. Então o ritmo cardíaco, por exemplo, ele não segue um padrão, né? Como diversas outras coisas no dia a dia que não seguem um padrão, mas a gente tenta padronizar aquilo. É diferente, é claro, é um pouco contrário à nossa aula, por exemplo, de Fibonacci, em que a gente tenta padronizar tudo, né? A gente pega um padrão de Fibonacci, uma proporção áurea, e a gente pega 1.6180 e começa a calcular em tudo e acha padrão em tudo. Porém, esse padrão ele não é perfeito, ele é um padrão imperfeito. E aí que entra a ligação com a teoria do caos, né, que vocês podem estar fazendo essa correlação. A teoria do caos são pequenas mudanças matemáticas, né, em proporção, que causam um efeito totalmente diferente
do que poderia ter sido se não houvessem essas mudanças, esses pequenos toques irracionais. Por isso que, se tudo fosse padronizado de maneira real, ou seja, sem haver irracionalidade, sem haver uma desproporção, provavelmente seria muito difícil a existência de uma bolsa, por exemplo. Porque todos iriam ganhar dinheiro, ninguém ia perder. Porque tudo seria muito fácil você chegar lá, fazer uma leitura, entrar com uma compra e pronto, porque é aquilo, né? É aquilo, não existe mais, porque é padrão, né? E na verdade não, na verdade existem acontecimentos dentro da bolsa, né, ou dentro do Forex, que é o que a gente opera, que a gente faz toda uma leitura e quando vamos ver acontece outra coisa, né? E a gente acaba nem sempre nos aprofundando para entender o porquê que aconteceu algo diferente, né? E por isso também que a gente traz o nosso diário do trader, para a gente poder mapear isso e entender também o nosso comportamental. Mas falando da técnica, a gente acaba não se aprofundando tanto para entender o porquê, né? E sim, pode existir essa probabilidade de um acontecimento irracional, de uma teoria do caos, de algo caótico que ocorreu dentro do mercado financeiro e causou uma mudança que fez com que todo o cenário esperado fosse mudado, fosse diferente. Perfeito? Na década de 70, o matemático polonês, um carinha que a gente citou bastante na aula passada, esse Benoît Mandelbrot, ele impulsionou a teoria de Lorentz. Lorentz é o Edward Lorenz, ao notar que as equações batiam com as que ele próprio havia desenvolvido pela teoria dos fractais. Então, as equações da teoria do caos aparecem em diferentes experimentos sem correlação, ou seja, diferentes experimentos que não tinham nada a ver um com o outro. Perfeito? Ritmos desordenados de gotas de uma torneira, por exemplo, soluções químicas, massas de ar, tá? E eles buscavam entender tudo isso, como aí a gente trouxe várias e várias subteorias ali dentro da teoria de fractal, que falava sobre, por exemplo, intervalos de tempo, e ele tentou achar um padrão dentro dessa irregularidade. Beleza? Metáfora da borboleta. Então aí propagação de erros. Eventos básicos que aparentam estarem sob controle. Existem erros e incertezas. Desvio do resultado esperado, né? Então é uma magnitude, uma quantidade de possibilidades infinitas a partir de pequenas mudanças, né? Quantas vezes vocês pararam na vida de vocês para pensar que se vocês tivessem tomado uma decisão diferente em tal momento, como a vida de vocês hoje seria diferente? Provavelmente vocês já fizeram isso, eu já fiz isso, eu acredito que todo ser humano já fez isso e continue fazendo durante a sua vida. Porém, esses pontos de afirmação que você faz, tá, no seu inconsciente, de que se eu tivesse tomado uma atitude diferente aqui, a minha vida seria diferente nesse sentido e nesse sentido, já não é um fragmento, e sim um acontecimento que você consegue identificar. Agora imagina a quantidade de possibilidades que nós causamos na nossa vida em mudanças constantes do nosso percurso aqui na Terra, a partir de pequenas decisões ou pequenos acontecimentos que não estão totalmente ligados à nossa atitude, à nossa reação, que fazem com que a nossa vida tome um caminho diferente, tome um rumo diferente. Por exemplo, você estar indo para a escola da sua filha e a avenida principal estar fechada e você ter que se desviar para um outro caminho, né? E lá naquele caminho que você foi,
você encontra uma pessoa, você encontra um amigo, acontece algo inesperado, algo que não dependeu de você para poder mudar o cenário que você esperava, né? Então, quantas vezes você fez um planejamento de algo esperando chegar ali para ter um resultado? Por exemplo, antes de existir o GPS, né, a gente pegava aqueles livros, nem lembro como é que era o nome, pegava aqueles livros para poder olhar aquela guia, né, para poder olhar o mapa. E aí tava aquela guia desatualizada, você olhava ali o mapa, pegava a estrada, quando você ia ver, aparentemente você iria chegar até aquele ponto. Mas na verdade aquele ponto não existia. Então você tem que mudar o percurso para poder chegar até o fim que você precisava, e você teve que passar por lugares diferentes. A metáfora da borboleta, ela trata não só de caminhos diferentes para você poder chegar ao fim, mas de mudanças do final que você teria. Perfeito? Essa é um dos estudos da teoria do caos. Então, um exemplo aí, eu trouxe um exemplo para poder ficar um pouco menos abstrato e ficar um pouco mais usual pra gente. Então, um exemplo estudado por Lawrence, tá? Lembra do Lawrence? Ele era meteorólogo, deixa eu pegar aqui que eu também me confundo, meteorologista, tá? Americano, e ele estudou isso lá nos anos 60, tá? Ele estudava ali as massas de ar, ele queria entender os padrões, né? E as irregularidades que acabavam causando mudanças drásticas, né? Significativas no planeta, na natureza, em tudo. Então ali vai um exemplo. A essência da teoria do caos é que uma mudança muito pequena nas condições iniciais de uma situação leva a efeitos imprevisíveis. É o que acontece nesse exemplo hipotético em que uma menina brinca. Então olha lá, uma borboleta surpreende a garotinha. Então a garotinha está lá, né, brincando com uma bola, ela vê uma borboleta e fica surpreendida por ela. Então pronto, apareceu a tal pequena alteração nas condições iniciais. Com o susto, a garotinha, né, ela deixa a bola cair. A bola vai rolando em direção à estrada, né, e a menina corre atrás para recuperá-la. Então ela se distraiu ali pela borboleta. Aconteceu essa pequena alteração nas condições iniciais, porque ela apenas olhou para a borboleta, se distraiu e deixou a bola dela cair. Com esse acontecimento fez com que ela corresse atrás da bola em direção à estrada. E enquanto isso, um caminhão carregado de sal está passando por ali. Então, para não atropelar a menina, o que o motorista faz? Ele vira o volante subitamente. Mas o caminhão não aguenta a manobra e tomba. O veículo começa a pegar fogo. Então, olha só tudo o que está acontecendo só porque a menina olhou para a borboleta. Então, todo o suprimento de sal começa a torrar. A fumaça do incêndio está carregada de minúsculas partículas de cloreto de sódio que sobem para as nuvens. Nas nuvens, as partículas de cloreto de sódio atraem pequenas gotinhas de vapor d'água e começam a formar gotas de chuva, que crescem até terem peso suficiente para cair. Então olha lá o que acontece no final. Com as nuvens pesadas, começa a chover depois de algum tempo. Então olha lá que loucura. A criança, ela olhar para uma borboleta, fez uma alteração nas condições iniciais daquele cenário e fez com que, na verdade, todo esse desenrolar dessa pequena alteração fizesse uma grande alteração natural naquela região. E qual que foi essa alteração? Uma inocente menina produziu uma alteração imprevisível nas condições climáticas. Havia probabilidade de chuva naquela região? Não tinha probabilidade de chuva naquela região. Mas houve uma imprevisibilidade ali. Por quê? Porque houve um momento caótico, um momento imprevisível. Tá? Um momento em que não podia ser
calculado, esperado, tá? Por padrões, por técnicas, por análise alguma. E aí a gente entra na teoria do caos no mercado financeiro. Então, essa parcela substancialmente caótica e imprevisível. Durante o período da manhã, enquanto a gente opera, ali pelas 6, 7 da manhã, enquanto eu faço as operações, eu sempre busco explicar bastante, né? Eu sempre busco, o Fernando aí, eu acho que ele pode até confirmar, eu explico bastante o porquê das entradas. E eu vou sempre ali falando, como se eu estivesse conversando com um gráfico. Eu vou conversando com ele para entender o que ele vai fazer, né? E muitas vezes eu até consigo prever, mas fala, pô, Rafa, mas e essa questão da previsibilidade? Não, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue identificar uma probabilidade de movimento. Então sempre vão existir dois lados. Vai existir o lado do preço subir ou do preço cair. Ponto. Mercado binário. Só existem duas opções. Ou você compra, ou você vende. Ou o preço sobe, ou o preço cai. Não existe outra opção. Tá? Então, não, porque se ele não fizer isso, ele vai fazer aquilo. Mas é óbvio, né? Por quê? Porque só existe duas opções do mercado tomar uma decisão. Tá? Então, o que acontece? Quando você está analisando o gráfico, não é que você tem que pensar da maneira de ou ele faz isso ou ele faz aquilo. Mas se ele fizer algum gatilho, algum toque específico numa região específica, existe uma grande probabilidade do mercado ir a favor da minha entrada de compra, por exemplo. Ou pelo contrário, eu esperava um ponto de entrada de compra, mas o mercado, novamente, existem duas opções de movimento. Ele demonstra para mim, a partir de padrões, a partir de rejeição da região de compra que eu esperava que ele alcançasse, ele alcança uma região de venda, uma região que também havia probabilidade dele alcançar. E ali sim eu tomo uma decisão dentro do mercado. Agora, existem também alguns momentos em que, dependendo do que o mercado faz, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu simplesmente não sei. Eu olho para o gráfico, eu vejo a movimentação que ele está fazendo, mas eu não consigo identificar, entender qual que é o comportamento gráfico. Você pode ter toda a leitura do mundo, tá? Técnica, analítica. Você terá momentos olhando o gráfico que você não vai entender. Você não vai entender. E não é que você talvez não saiba, mas que somente o gráfico não esteja agindo de uma maneira racional. Esteja agindo de uma maneira caótica. Tá? O que é uma maneira caótica? É uma maneira deseloquente, uma maneira descontrolada, sem padrão, sem regra. As pessoas apenas estão tomando atitudes dentro do mercado sem muito fundamento. Sem fundamentos, não existe padrão, isso cria algo caótico e é aplicada a teoria do caos. Perfeito? Então, aí a gente consegue aplicar as teorias que a gente tem estudado. As teorias de que são um plus na sua leitura. E isso vai proteger vocês de muito loss. Tá? Que é a principal missão de todo trader é se proteger do loss. Porque entre 50 a 50, ganhar, todo mundo acaba ganhando. Mas o problema é você ganhar e perder pouco, para você poder ficar positivo. Perfeito? Então aproveitar as boas oportunidades. Não estou entendendo o que está acontecendo no mercado. Mas eu acho, mas a probabilidade ali, tal, assim, assado. Não está entendendo, não está entendendo.
existem momentos no gráfico que eu não entendo o que está acontecendo. Hoje mesmo ocorreu alguns momentos que eu não sabia o que estava acontecendo. E eu olhei para o gráfico e fiquei olhando e observando o que o gráfico fazia. Perfeito? Então, erros propagando-se para todos os lados. E isso, ele é fragmentado e ele é fractal. Então, essa desproporção de padrão pode acontecer em um período maior de tempo dentro do gráfico e isso vai refletir nos fragmentos. Ou melhor, os fragmentos vão refletir no padrão maior. Perfeito? Então, às vezes, existe uma divergência na leitura e você não consegue identificar o porquê. E simplesmente pode ser por algum tipo de racionalidade que ocorreu dentro do mercado. Porque o mercado não segue um padrão perfeito, uma regra perfeita, uma proporção perfeita. Tá? E é exatamente essa matemática imperfeita, né, irracional, que esses matemáticos eles buscam e tentam desenvolver. Ok? Entender, por exemplo, como que matematicamente eu vou explicar uma nuvem. Eu olhar para uma nuvem e identificar padrões matemáticos ali. De que maneira? Né? E ali eu vou ter que sim aplicar essas teorias. Perfeito? Um conjunto de regras sem regras. Né? Então fica um pouco contraditório no sentido da utilização das nossas análises, porque o que acontece? Quando a gente vai estudar técnica, a gente fundamenta muito aquilo que a gente está vendo. Então a gente põe padrão em tudo, né? A gente põe leitura em tudo, tocou naquela região, é aqui assado, tocou ali, é reversão e pronto. Só que muitas vezes a gente se bitola tanto na técnica que esquece que a técnica ela é imperfeita também. E muitos dos nossos erros é por confiar demais na nossa técnica, né? Também. Então, por exemplo, se existe uma região, né? Se existe uma região e o gráfico ele está aqui, é uma região e não uma linha, né? Então nós estamos falando de uma região, certo? Por quê? Porque é um padrão imperfeito. Ele não vai ser o toque perfeito do seu price action, um toque perfeito da Fibonacci, né? Ou o toque perfeito da sua média móvel, ou o toque perfeito do RSI acusando ponto de reversão. Espera aí que agora eu tô tentando lembrar como é que eu apago. Aqui. Beleza? Rabisquei aqui, pera aí. Opa, calma aí que eu vou pegar. Aqui. Movimentos de padrões pelo acaso. Né? Movimentações gráficas calculadas de tendências, demandas, psicologia, podem conter movimentos tão erráticos, né, tão errados, quanto as imprecisões nas retas desenhadas de seu price action. Então vamos lá, eu falo lá pro Heitor o seguinte: Heitor, você vai fazer algo simples, você vai pegar uma folha e você vai riscar aqui, eu quero que você rabisque 1 milhão de vezes 1 centímetro. Tá? 1 milhão de vezes eu quero que você rabisque 1 centímetro. Uma missão fácil. Você vai lá pegar, puff, pegar lá, puff, pegar lá, puff, 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 né? Vai fazer lá um monte de linha, vai lascar a linha lá na folha. E aí, beleza. Eu vou pegar esse 1 milhão de linhas de 1 centímetro que o Heitor fez. E aí eu vou lá, contrato um especialista matemático, né, em cálculos de proporção e eu passo para ele fazer um cálculo exato para mim, porque eu quero ver se o Heitor ele fez exatamente a proporção correta.
E aí o que acontece? O Heitor ele poderia até ter utilizado uma régua, ele poderia ter utilizado todas as ferramentas para ele poder colocar aquelas linhas de uma maneira proporcional. Mas, repetindo 1 milhão de vezes essa linha de 1 centímetro, o final da conta vai dar um valor diferente. Ela vai dar algo desproporcional. Por quê? Porque vão existir erros, tá? Irão existir micro-erros, tá? Micro mudanças, tá? Num toque inesperado que fez com que o resultado final não fosse o resultado padrão real, tá? Esperado. Redondo. Perfeito? Então aqui foi uma analogia. Uma psicologia podem conter movimentos tão erráticos quanto as impressões nas retas desenhadas de seu price action. Perfeito? Geometria nos gráficos e o caos. Só deixa eu olhar uma coisinha aqui. Beleza. Movimento de um objeto ou de um sistema dinâmico em gráficos abstratos. Tá? Então, aqui dizendo da geometria nos gráficos, tá? Em relação ao caos. A depender do desenho gráfico, pode-se buscar saber de um determinado acontecimento, se um determinado acontecimento é previsível ou não, né? Então aqui, pontos básicos, né? Um ponto imóvel. Algo estático com uma bolinha de gude parada. Força externa será o precursor do movimento. Sem ele será a ausência do movimento. Pessoal, se a gente trabalha com o mercado financeiro, existe um gráfico, certo? E existe o preço. Quem que movimenta esse preço? Quem que é o precursor, o ponto que tira do ponto imóvel e passa de um movimento? É o investidor, correto? O investidor, ele é previsível? Sim e não. A resposta correta é depende, certo? Porque nós estamos falando do ser humano. O ser humano é um ser complexo, né? Então, se a gente traça uma Fibonacci ali, claro, a gente vai estar traçando um padrão. Esse padrão vai fazer com que o preço se mova a favor desse padrão? Não. Os investidores vão utilizar desse padrão para concordarem e uma massa expressiva de investidores, por efeito manada, vai através de pontos que todos entendem como pontos relevantes para uma tomada de decisão em referência a alta ou baixa dentro do mercado, e aí sim eles fazem a entrada deles. Mas de que o padrão de Fibonacci, por ser 1.6180, 61,8% e assim assado, é o precursor? Não. O investidor é. Então é esse conceito que vocês têm que ter quando vocês sentam para operar. A técnica de vocês não funciona por ser técnica. Funciona porque os investidores enxergam essa técnica como um ponto de entrada. Porque se os investidores não enxergarem essa técnica, por mais perfeito que seja aquele padrão, o padrão não será respeitado. Por quê? Porque os investidores não quiseram respeitar aquilo. Perfeito? E isso pode acontecer por diversos acontecimentos, por diversos gatilhos. Tá? Então vamos lá. Por exemplo, está existindo um padrão gráfico de queda. E eu identifico um padrão de pin barzinho aqui, né? Identifico um padrão de pin bar. E aí o que acontece? Digamos que esse é o cenário 1, tá? Eu vou usar aqui alguns cenários de acontecimentos diferentes dentro de uma mesma realidade. Então aqui eu teria a técnica, a partir do price action, me acusaria uma leitura, correto? Me acusaria uma leitura, perfeito. Agora vamos lá novamente, o gráfico está em queda, eu estou aguardando a formação de um padrão de pin bar, porém, ele não forma um padrão de pin bar, ele forma um doji.
Então, cenário 2. Ele formou no último segundo um doji, ao invés de formar o padrão de pin bar que eu esperava. Cenário 3. Deixa eu ver se dá para fazer um cenário 3 aqui. Cenário 3. Cenário de queda. Eu estou esperando ali formação de um padrãozinho de pin bar, então o preço está rejeitando aqui com pavio. E nos últimos 10 segundos, tá? Nos últimos 15 segundos que os investidores eles estão aguardando, porque a maior parte dos investidores eles acabam esperando a virada de vela, né? Para ter um padrão confirmando ali a atitude deles. Vai lá e o preço cai por alguma inesperada negociação que entrou no mercado. E esse padrão, ele muda. Ele muda. Essa pequena mudança, tá? Essa pequena mudança, que para nós, graficamente, pode não parecer pequena, mas que é uma diferença pequena, tá? É uma diferença pequena. E por que para nós não parece pequena? Porque isso aqui é um gatilho e isso aqui é outro gatilho. E essa pequena mudança, tá, através desses diferentes cenários, então é o mesmo mercado acontecendo, porém com variáveis diferentes naquele momento, com negociações diferentes, com investidores diferentes entrando no mercado. O fechamento do preço ele acontece de uma maneira um pouco diferente. Um fechou com pin bar, outro fechou com doji, o outro fechou com preço abaixo, um pouco abaixo. E esses três padrões que a gente vê vão fazer com que o mercado tome uma decisão diferente. Não que todos os investidores olhem para aquilo e tomem uma decisão a partir daquela diferença, mas que uma pequena parcela ou uma média parcela, ou dependendo do cenário, uma grande parcela dos investidores acabem alterando a leitura que eles tinham sobre aquele gráfico, sobre a interpretação gráfica, técnica, analítica que eles tinham sobre aquilo, por um pequeno fragmento, por um pequeno detalhe que mudou no gráfico. E aí o investidor ficou inseguro ou ficou de alguma maneira querendo mudar o posicionamento que ele estava querendo ter no mercado. Simplesmente por um padrão. Novamente, é o padrão que vai fazer o preço continuar caindo ou continuar em alta? Não. Quem vai fazer isso acontecer é o investidor. Então você não tem que só entender de técnica, você tem que entender qual que é o comportamento do investidor pela técnica que você está vendo. Se você faz isso, você está na frente da maioria dos investidores. E eu digo dos traders também, tá? E lembrando também que quando a gente começa a estudar a técnica, né, a técnica em si ela é fácil no entendimento. Price Action, suporte e resistência, LTA, LTB, canal de alta, canal de baixo. Aí você tem as figuras gráficas, tem os padrões de candles, tem o oco, tem o okoi, triângulo ascendente, triângulo descendente, N padrões de candles. Aí você pega alguns indicadores matemáticos, pega Fibonacci. Agora, esse entendimento do mercado de que existem variáveis que você não tem controle, que você precisa buscar tomar cuidado com isso, das quais, por exemplo, hoje houveram movimentações forçadas. O que é um movimento forçado? Um investidor que entra dentro do mercado para amassar o preço. Então o volume vai te falar um negócio, o preço vai te falar um negócio, tudo vai te falar um negócio, mas o gráfico vai fazer exatamente o contrário. Por quê? Imprevisibilidade. Tem algo fora do meu controle mudando aquele cenário, né? Amassando o preço. Que nem o que está acontecendo nos Estados Unidos agora? Os investidores estão
amassando o preço para cima, né? Eles estão arrebentando o preço lá das bolsas lá das bolsas dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles querem que pós eleição a bolsa esteja estralando. Eles querem ter essa explosão de alta, né? Então, o que é esperado a partir dos padrões, né, das técnicas? Os grafistas vão utilizar de análise técnica para poder operar o S&P 500, o Dow Jones? Claro que não. Eles vão se ausentar ali naquele momento. Por quê? Porque não serve. O padrão não serve. Porque os investidores não estão utilizando, eles estão simplesmente amassando o preço. Entenderam? Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Então vamos lá. Movimento previsível, né? Geometria nos gráficos. No caso de um pêndulo que se move harmonicamente, o gráfico do movimento tem formato espiral. Previsibilidade da desaceleração do movimento, né? Então aqui seria uma geometria, né, nos gráficos, né? Movimento de um objeto ou de um sistema dinâmico em gráficos abstratos. E aonde que entra o caos? Equações que buscam explicar comportamentos de eventos imprevisíveis, dando origem a gráficos conhecidos como fractais, geometria fractal e detalhes infinitos. E isso, para não ficar tão abstrato, vocês vão ter que assistir a nossa aula anterior, para poder ficar na verdade, para ficar menos abstrato, né? Então, o caos ele entra exatamente nessa imprevisibilidade, tá? Naquilo que não é tangível. Então, como que você pode utilizar da teoria do caos, da teoria dos fractais a seu favor? Primeiro, a teoria do fractal você sempre vai usar para uma questão de hierarquia, né? Então, a gente tem uma questão temporal, né? A gente utiliza aqui 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, né? A gente tem isso lá, não tem? 30 minutos aí eu acabo utilizando menos, né? Mas eu uso aqui 1 hora, 15 minutos, 5 minutos e dou uma olhadinha em 1 minuto. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo exatamente o fragmento de um tempo maior. Se eu estou olhando um gráfico de 5 minutos, eu estou olhando o quê? O fragmento do candle de 1 hora, né? Como eu estou olhando também o fragmento do candle de 15 minutos, estou olhando o fragmento do candle de 30 minutos e assim sucessivamente, né? Então aqui num gráfico de 15 minutos, um candle de 15 minutos, ele vai ter um candle de 5 minutos. Ou seja, vai existir um fragmento dele. Por quê? Um candle de 15 minutos, para ele fechar, ele tem que ter 3 candles de 5 minutos. Ou seja, se depois de 5 minutos já foi o fechamento de um candle, o primeiro candle de 15 minutos, ele ainda está só na segunda parte do terço do gráfico, ou seja, na segunda parte do terço. Seria 2 terços, né, da parte do candle de 15 minutos. Beleza? Então aqui, ó, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Isso não é igual a 15. Tá? Isso é um terço de 15 minutos. Isso é outro terço de 15 minutos. Isso é outro terço de 15 minutos. Então cada um desse equivale a 1 terço. Se passa um desse, passa 1 terço. Se passa outro desse, virou 2 terços. Se passa outro desse, 3 terços. Acabou, né? E a gente vai utilizar isso de uma maneira hierárquica, né? Como eu comentei na aula passada. Por que, Rafa? Por que a gente vai utilizar teoria dos fractais dessa maneira no gráfico, né? Por que a gente vai ficar buscando fragmentos de movimentos
nos gráficos. Então, por exemplo, num gráfico de 1 hora, ele pode estar acusando uma tendência de alta, tá? E a formação de um padrão, né? De um padrão de alta, né? Então ele faz ali os 3 soldados, padrãozinho de candle, né? Tá fazendo ali esse candle aqui, por exemplo, a formação desse candle, padrãozinho de alta. Porém, fragmentando esse candle aqui, o acontecimento, existe uma correção. E a gente vai trabalhar essa correção. Então a gente sabe que se a gente vai trabalhar essa correção e existe um período para a gente trabalhar ela, porque a gente vai trabalhar dentro de menos de 1 hora para a gente fazer as nossas operações, a gente não vai trabalhar um mercado de alta, mas sim um mercado de retração. Perfeito? E aí a gente pode se utilizar dos padrões que o gráfico de 1 hora vão acusar para nós nesse candle, em confluência com o fragmento desse candle lá em 15 minutos, lá em 5 minutos, lá em 1 minuto. Então, muitas vezes, quando a gente está operando juntos, acontece de eu falar o seguinte: olha, a longo prazo, na macrovisão de mercado, existe a probabilidade do mercado, né? Existem indícios, padrões acusando de que o mercado ele vai ser de alta. Porém, fragmentando essa leitura, porque nós operamos curtíssimo prazo e muitas vezes esperar esses pontos chegarem até lá demorariam 1, 2 horas ou mais observando o gráfico, e essa não é a nossa intenção. Nós fragmentamos isso e nós vamos buscar as regiões em que ele possa fazer correções. Então, numa tendência de alta, tá? Num padrão de alta, a gente acaba pegando a correção através da utilização de fragmentos. Perfeito? E a teoria do caos, ela entra dentro, tá, da geometria fractal, ou seja, de algo incerto, de algo infinito, de uma proporção que a gente não consegue medir exatamente, tá? Então, equações que buscam explicar comportamentos de eventos imprevisíveis, dando origem a gráficos conhecidos como fractais, tá? Deixa eu só passar aqui. Considerações finais sobre a teoria, né? Sobre a teoria do caos. A teoria do caos no mercado financeiro vai contra muitas das teorias que buscam explicar as movimentações do preço dentro do gráfico como fora dele, né? Como eu comentei, a gente tem aí a aula de Fibonacci, é uma aula super legal, a gente traz algumas correlações super legais com padrões da natureza, com padrões do nosso próprio corpo, com padrões encontrados na proporção áurea e etc. Mas que na verdade não é tão assim, tão proporcional, né? Existem sim, e é visivelmente, né, visivelmente claro ali, essa desproporção que existem, né, essas casas decimais diferentes, e tudo isso vai alterando o quê? Uma proporção exata que seria sobre o gráfico. Então, uma pequena mudança pode mudar o entendimento dos investidores sobre o mercado e fazer isso eles tomarem alguma decisão diferente, tá? A teoria do caos, então aqui, ó, notícias, padrões de candles, leituras de ondas, cálculos aritméticos, digo de Fibonacci, médias que buscam trazer padrões racionais, tá? A teoria do caos, ela vai exatamente contra tudo isso. Ela tenta explicar o acontecimento a partir do acaso, né? A partir do acaso. Então pensa em algo complexo. Pense em algo complexo, porque não é 1 mais 1, mas é um número infinito, uma fórmula infinita que vai dar o que 1 mais 1 daria, que é 2. Ah, mas é 1 mais 1? Não, não é 1 mais 1.
Infinitas e infinitas variáveis levaram o preço a fazer esse movimento dentro do mercado. Entendeu? Então, a teoria do caos busca explicar tudo aquilo que é irracional pelo comportamento de um padrão. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não, Mirão, tem pergunta não. Alguma pergunta aí, Fê? Nenhuma? Não deu nó na cabeça de vocês, não? Show de bola. Beleza. Então vamos lá. Trader e a teoria do caos. Tá bem explicado. Beleza. Trader e a teoria do caos. Todo trader que leva em conta a teoria do caos, correlacionada também à teoria dos fractais, consegue identificar seu erro pela imprevisibilidade. Então ali quando a gente está fazendo o nosso diário do trader, por exemplo, que é um momento importante do nosso dia em que a gente vai buscar melhorar, né, a nossa técnica, é um ponto em que a gente busca aprimorar todos os nossos pontos, desde da técnica ao comportamental. Mas também lembrar de melhorar a nossa visão de mercado, porque a técnica é você aprimorar o seu padrão, mas a visão de mercado é você aprimorar o conjunto de todas elas, né? Então, você identificar que um erro não foi pela sua técnica, mas por uma imprevisibilidade que existiu no mercado, que, como eu coloquei ali, caso 1, caso 2, caso 3, daria pra gente colocar 10, 20, 30, 50 casos que, por uma pequena mudança no gráfico, faria com que o investidor mudasse de opinião, mudasse de atitude dentro do mercado, e isso fizesse com que mudasse absolutamente todo o cenário que você estava analisando. Então, muitas vezes ali enquanto a gente está operando de manhã, eu coloco uma linha numa região. Muitas vezes eu até coloco duas linhas uma próxima da outra por uma conta de região mesmo. E uma coisa que eu observo muito, e eu até comentei, se não me engano, hoje, ou em outro dia que nós estávamos juntos, foi o seguinte: se o preço fechar acima, se esse candle ele fechar com um padrão acima dessa região, o gráfico ele tem uma possibilidade maior de seguir tal caminho, por conta que os investidores vão entender que aquela região ela pode estar sendo superada. Então isso vai depender somente dos investidores. Não é, não, é pullback, não, é não sei o que. Não, pera lá. Pullback é um padrão através das atitudes dos investidores pelo mercado. Então, enxergue além de um pullback, enxergue além de um padrão simples. Busque enxergar qual é a probabilidade da cabeça do ser humano que está sentado também fazendo as operações. Qual que é a atitude que aquela pessoa vai tomar, que aquela massa de pessoa vai tomar? Qual degrau dentro do gráfico está acontecendo? Em que momento nós estamos dentro da teoria de Down, dentro da teoria... Porque a teoria de Down, o mais interessante da teoria de Down não são os padrões, mas sim a correlação comportamental do investidor. Se vocês lembrarem bem da aula, a teoria de Down, ele fala muito de comportamental, só que você pouco percebe que é comportamental, porque existe muita técnica no estudo comportamental. Então Down ele conseguiu e ele fundamentou, né, através, né, também do The Wall Street Journal, que é um dos, se não o maior jornal de notícias econômicas do mundo. Ele conseguiu criar médias, criar padrões para poder atender o comportamental dos investidores. Os investidores batiam lá na porta dele e perguntavam: Ô Charles Down, é o seguinte, cara, como é que eu vou saber quando eu tenho que tomar uma atitude aqui no mercado? Ele teve que criar um padrão.
Ele foi lá e criou um padrão para o pessoal parar de ficar perguntando para ele quando que deveria. Ele falou, não, é o seguinte, quando acontecer isso, isso e isso, vocês têm que fazer isso. Criou um padrão a ser seguido. E as pessoas vão seguir esse padrão. Então a questão não é ser tapado, alienado de pensar que a sua técnica ela vai ser 100% assertiva e que os seus erros vão estar intrínsecos na questão do erro de leitura gráfica, mas também que o seu erro está correlacionado à imprevisibilidade do mercado através do comportamental dos investidores. Então o trader que ele consegue aplicar essa teoria do caos e também a teoria dos fractais junto com todas as leituras técnicas, teóricas que a gente faz, consegue ter essa noção, consegue ter esse tato, tá? De entender de que o mercado ele está agindo sem rumo, de que o mercado ele mudou de cenário por um mínimo detalhe, tá? Por um mínimo detalhe. E esses detalhes eles acabam tendo um impacto grande lá na frente, uma proporção grande lá na frente, como o exemplo da garotinha que olhou a borboleta, como o exemplo da história do Fernando que foi lá fazer a entrevista e acabou furando o pneu, acabou não conhecendo as pessoas que ele poderia ter conhecido, conheceu outras pessoas, criou outros grupos de amizade lá na frente, quando foi ver, ele teve uma vida totalmente diferente da vida que ele poderia ter tido. E isso acontece no gráfico constantemente, todos os dias, o tempo inteiro. Porque mínimas mudanças em todos os cenários de todos os investidores vão acontecendo, isso vão fazendo eles tomarem atitudes diferentes dentro do mercado e vão fazendo com que o preço tome caminhos diferentes do que ele poderia ter tomado se esses investidores tivessem tido um ambiente diferente dos quais eles estavam ali prontos para tomarem aquela decisão. Perfeito? O gerenciamento será o ponto principal a longo prazo. Então, um trader que ele consegue entender de que o mercado existe uma grande imprevisibilidade, e é claro, isso não é ponto para trazer insegurança para o seu price action, isso não é um ponto para trazer insegurança para todos os tipos de análise que você puder aplicar dentro do gráfico, mas é um ponto de atenção, e é um ponto de reforço para lembrar que o gerenciamento ele é o ponto principal. E não um ponto secundário, ele é o ponto principal a longo prazo, porque é ele que vai fechar a sua conta, né? É ele que vai te impor limites ali operacionais, porque o trader que vê o mercado dessa maneira, ele percebe que a única coisa que ele tem controle de verdade é o gerenciamento, a única. Todas as outras coisas são imprevisíveis e com uma probabilidade que talvez seja falha. Perfeito? Então o gerenciamento é a única coisa que você pode controlar dentro do seu operacional. Claro, junto com o seu comportamental. Perfeito? As análises serão incertas pela imprevisibilidade entre comportamento racional e irracional do mercado financeiro. Aí eu te pergunto uma coisa, quantas vezes você fez uma entrada sem saber o que estava fazendo? Agora imagina quantos milhares de investidores fazem a mesma coisa que você. Fazem uma entrada sem saber o que estão fazendo e por eles operarem Forex, né, direto dentro do mercado. Claro, em opções binárias você não influencia em nada, mas imagina agora um monte de sardinha entrando com 100 doletas lá, isso aí dá alguns bilhões de dólares, um monte de gente entrar junto. Um monte de gente sem técnica, sem analisar, sem ver um padrão, somente entrar por ter enxergado algo que não era, e isso causou uma alteração gráfica no momento, fez com que quem tinha técnica mudasse a própria opinião, e aí quando foi ver, estava tudo uma bagunça, porque quem tinha técnica mudou de opinião, porque quem não tinha técnica causou um negócio lá no gráfico que não era para ter causado, quando foi ver, estava tudo uma loucura, um caos, estava caótico o gráfico, ninguém estava entendendo nada. Isso acontece. O gerenciamento será o ponto de controle para o equilíbrio entre a imprevisibilidade. Então, seu gerenciamento é o ponto de controle. É a única coisa
que vocês vão ter 100% de chance de controlar. E é uma das coisas que a gente menos controla. Então aproveitem que é a única coisa que vocês podem controlar 100%, o gerenciamento de vocês. Então quando o mercado ele não está respeitando as suas análises, o seu gerenciamento ele vai te proteger disso. Perfeito. Comportamental está atrelado a como você se sente, né? Então o trader ele vai trazer o comportamental atrelado à sensação que ele tem dentro do mercado e também ao comportamental dos investidores em geral, que é algo que eu tenho falado bastante nessa aula. Observem, pensem, reflitem, tenham esse senso crítico de buscar entender o porquê das coisas, do que acontece dentro do mercado, qual que é o ponto massivo ali da galera, do grande público que acaba entrando, que todo mundo pensa junto. Vocês sabem por que os fundos de investimento fazem tanto dinheiro? Porque eles não pensam em como eles vão ganhar dinheiro, mas eles pensam primeiro em como as pessoas estão pensando em ganhar dinheiro dentro do mercado. Depois que eles identificam, depois que eles mapeiam aonde que serão os possíveis pontos em que as pessoas pensam em alcançar para poder ganhar dinheiro, aí sim eles vão lá e fazem agora o método deles de como eles vão ganhar dinheiro dentro do mercado. Porque primeiro eles vão derrubar todo mundo para depois fazer o dinheiro deles. A famosa violinada. Eles amassam o preço até o ponto do stop que a maior parte dos investidores está tendo. Eles liquidam aquelas ordens e conseguem abrir ordens para eles. E eles ganham dinheiro fazendo isso. Os grandes investidores, os donos de fundos de investimentos, os grandes gestores, eles fazem isso, tá? Eles controlam, eles analisam as ordens, eles olham muito o comportamental do mercado. Não só a técnica, mas eles olham o todo. Eles conseguem enxergar o mercado como um todo e eles entendem qual que é a sensação do momento. Para onde que o mercado está indo? Beleza, mas aonde os investidores estão querendo chegar? E aí sim, esses grandes fundos tomam alguma decisão, tá? Dentro do mercado. E é claro, eles acabam causando movimentações gráficas ali forçadas, na maioria das vezes, tá? Lembrando que movimentação gráfica é proibida, tá? Tanto que não é à toa que o JP Morgan ele recebeu uma multa aí por a CVM conseguir comprovar, tá, que eles estavam causando algumas manipulações gráficas, assim que eles chamam, né? As manipulações gráficas nada mais é do que amassar o preço para cima, amassar o preço para baixo, né? Violinar todo mundo e depois ir e recomprar ou vender tudo, tá? E ganhar muito dinheiro com isso. Mas é claro que os big players eles fazem isso, tá? Em Forex é muito mais difícil, é um mercado muito maior, é um mercado que movimenta 5 trilhões de dólares por dia, em comparação ao nossa bolsa de valores, tá? O recorde da nossa bolsa de valores esse ano foi 26 bilhões de movimentação. A gente está falando de 26 bilhões contra 5 trilhões, tá? E no Ibovespa, no caso, né, na nossa B3, 26 bilhões de reais. Em Forex são 5 trilhões de dólares. Né? Então é uma diferença grotesca em volume de negociação e volume financeiro também. Então é muito mais complicado, claro, de big players, de grandes instituições acabarem conseguindo manipular esse gráfico. Porém, as grandes instituições que atuam no mercado Forex, elas estudam sim o comportamental do investidor naquele dia, tá? E esse é o grande diferencial deles. Esse é o grande diferencial deles e que é algo simples, só que as pessoas não valorizam. As pessoas acabam se apegando mais à técnica, acham que a técnica sempre é mais importante e
acabam deixando de lado esse comportamental, tanto próprio como do próprio mercado. Perfeito? Porque afinal, só para fechar esse raciocínio, o preço mais a técnica não faz nada. Quem faz somos nós, tá? E a partir das nossas decisões, dos nossos efeitos manadas, tá? Dos nossos padrões identificados de gatilhos de entrada, que aí sim a gente vai movimentar o preço dentro do mercado, perfeito? Então, comportamental atrelado a como você sente. Beleza, pessoal? Então essa aí foi a minha apresentação para vocês de teoria do caos, tá? É claro que para o Heitor e para a Rô deve ter ficado um pouquinho abstrato em relação aos fractais. E aí eu recomendo que vocês assistam a essa aula aí dos fractais, que tem bastante conteúdo também. Alguma pergunta relacionada à correlação de mercado? Isso aqui, pessoal, é senso crítico, tá? É senso crítico. Essa aula, ela não é técnica, ela é um complemento da sua técnica, porque isso é noção de mercado. Então considere aquela introdução ali de funcionalidade do mercado que a gente teve aula 1, aula 2. Isso aqui é noção de mercado num nível um pouco avançado, tá? Onde você precisa buscar enxergar a complexidade do mercado, buscar entender como o ser humano ele é complexo e que como é o próprio ser humano que causa essa movimentação. Então a gente precisa entender essa complexidade. Perfeito? Alguma dúvida correlacionada a isso? Qualquer dúvida, podem perguntar, qualquer coisa que vocês quiserem. Não, meu, assim, pra mim, de verdade, nunca. Sempre ficou muito claro que há uma movimentação por trás, financista, onde big players vão fazer o mercado funcionar conforme eles querem. Porque, na verdade, quem vai ganhar mais dinheiro, teoricamente, é quem investe mais dinheiro. No caso, os big players. Então, é uma coisa que a gente, por mais que analise, por mais que tenha técnica, se o negócio lá atrás não tiver interessante para eles, eles vão mudar conforme eles querem. E aí acontece a teoria do caos aí, né? Porque uma coisa que não depende de você aconteceu lá atrás, e por mais que você faça análise, o negócio não vai acontecer como você quer, né? Não depende 100% de você. Então isso pra mim sempre foi muito claro. Sempre foi muito claro, entendeu? E é interessante esse ponto, Heitor, porque assim, o fundo de investimento, por exemplo, ou um grande banco, alguma grande instituição, é claro que eles vão fazer essa previsão de como eles podem dar um gatilho, tá? De como eles podem dar um gatilho intencional para o grande público entrar, tá? Para eles poderem depois liquidar as ordens deles de maneira negativa, para o fundo de investimento poder ganhar o dinheiro. Porém, é claro que eles também têm o stop deles, eles também têm o gerenciamento deles. Por quê? Porque também existe imprevisibilidade por parte deles, tá? Porque, afinal, um grande big player, tá? Ele pode entrar ali com 20 bilhões, tá? 20 bilhões. Porém, é um mercado, e 20 bilhões é muito dinheiro, tá? Eu tô até exagerando, mas coloque aí 5 bilhões, por exemplo. É claro, isso vai ter uma movimentação gráfica, mas para um mercado que movimenta 5 trilhões, essa movimentação vai ser muito baixa, tá? Vai ser muito rápida para na verdade uma instituição conseguir movimentar. Então o que a instituição ela precisa fazer? Ela não só vai amassar o preço com o dinheiro dela, mas ela vai fazer os outros irem junto com ela, tá? E é essa sacada que a gente precisa ter. É essa sacada que a gente precisa entender. Para onde os big players estão indo? Para onde eles estão querendo chegar? Porque o grande público, beleza, o grande público está levando, está surfando o preço.
O grande público, ele surfa o preço com os big players. Mas aonde os big players estão levando? É cilada? É o que é? Né? E aí a gente entender. Porque às vezes o big player, ele tenta forçar, e eu tô falando de market makers, eu tô falando de hedge funds, tá? Eu tô falando de grandes bancos, eles tentam forçar esses movimentos e não conseguem. Por quê? Porque eles não conseguiram formar o padrão que eles tinham uma expectativa de conseguir formar para gerar um gatilho no grande público. Tá? E esse grande público, eu não estou falando de 20 bilhões, eu estou falando de 100, 200, 300, 500 bilhões. Tá? Lembrando, o mercado movimenta 5 trilhões por dia em média. Né? Então o grande público é que realmente vai fazer o movimento acontecer. E para isso, os big players, eles vão meio que domando, sabe? Fazendo a manada aí no sentido que eles, nutrir o que eles querem, né? Eles querem, exatamente. Isso acontece sempre? Não acontece sempre. Por isso que eles têm gerenciamento, por isso que eles têm os stops deles. Tá? Por isso que tem fundo que quebra também. Tá? Então é essa noção que a gente tem que ter. A gente é sardinha, a gente é pequeno. Tá? E mesmo se um dia for grande, tiver milhões, vai continuar sendo sardinha perto desses caras. Então a gente precisa entender o conceito, né? Precisa entender como que funciona o mecanismo por trás disso para a gente poder se aproveitar do melhor momento. Para onde eles estão querendo caminhar, para a gente tentar caminhar na mesma direção, né? Exatamente. Entendeu? Então entre fazer e buscar entender o que o big player está fazendo e buscar fazer o que o grande público está fazendo, busque fazer o que o big player está fazendo e não o que o grande público faz. Porque o grande público é, na verdade, a maioria, e a maioria é quem deixa o dinheiro na mesa. Entendeu? Sim. É isso aí. Tem algum outro ponto aí? Fernando? Sem novidade. É o que eu previa mesmo. Tem que deixar uma pessoa. Por isso que eu gosto de fazer a marcação de H1 com pavio, né? Porque ali é uma rejeitação bem alta, né? Eu prefiro, né? E isso assim, isso na prática leva tempo para desenvolver, né? Não é amanhã com essa aula vocês vão chegar lá no gráfico e identifiquei aqui e tal, né? Identifiquei que existiram 4 probabilidades do preço da gatilho de entradas diferentes dentro do mercado, né? E tudo isso acontece assim, em 5, 10 minutos você consegue ver que o comportamento do preço ele acaba tomando um caminho que, dependendo de como ele fecha, de qual região, se é um pouco acima, um pouco abaixo, mudaria completamente o gatilho de entrada do grande público. Então, às vezes você vê um big player forçando o preço, como que você percebe? O volume está divergente. Então, o volume está mostrando uma coisa, o preço está mostrando outra. Divergência. Entrada de um big player ali. Por quê? A quantidade de volume é superior, porém, o valor negociado é superior à quantidade de volume, porém, em poucas quantidades de negócio. Divergência ali, você consegue identificar um big player dentro do mercado. Aí você vê o big player amassando o preço para baixo de uma região ali, que ele sabe que se o preço continuar naquela região, por exemplo, o big player quer que o preço continue abaixo, tá? Caindo para o ponto de take dele. E aí ele vai lá e amassa o preço, tá? Porque ele quer o quê? Que o preço continue abaixo daquela região para mostrar para o grande público que aquela região tem rejeição, tá? E aí o que acontece? Ele consegue domar a galera para fazer o preço mudar o repertório. Aí você começa a entender os gatilhos de quem? Dos big players dentro do mercado. Olha lá, tem um big player aqui forçando o preço para baixo, por quê? Porque ele tem intenção de chegar aonde? E aí você vai lá e começa a analisar. E aí você começa a ver que muitos toques de para onde o candle alcança é muitas vezes por um big player ali dentro do mercado brigando. E é claro, e isso é muito variável. Por quê? Porque também existem big players que vão estar contrários, vão estar no mercado de compra, enquanto alguns big players vão estar no mercado de venda. Então é muito mais complexo do que só price action, né?
É uma leitura, a gente está falando de uma leitura muito mais técnica comportamental. Aí sim a gente está usando teoria de Down. Aí sim a gente está aplicando de verdade teoria de Down. Com todas as outras teorias que a gente tem a nosso favor já no momento. Beleza? Então, outra consideração final aí? Então, essa era a minha dúvida mesmo. Bom, show de bola então. Eu vou parar a gravação aqui.